Bom dia, irmãos, amigos, familiares, ouvintes. Hoje, 26 de agosto de 2020, frio e anúncio de que esfriará mais, mas no frio a gente toma um chá quente e esquenta. E a gente continua o nosso trabalho abençoado por Deus. Teremos com certeza, sob a égide de Deus, um dia de paz, de realizações satisfatórias. Hoje eu quero falar mais especificamente com a Igreja de Cristo. Nós temos visto algumas coisas na igreja que são bastante desagradáveis, né? Ontem à noite mesmo, na videoconferência aqui, um irmão falou assim que hoje uma parcela bastante elevada da igreja está idolatrando pastores e denominações e também pastores e denominações querendo serem idolatrados. É uma grande realidade. Em João 1,6, ele diz assim: houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Um homem enviado por Deus. Se atentarmos para a mensagem deste versículo, vemos claramente que houve um homem enviado por Deus, isso é específico, explícito. Não foi nada sobrenatural, não foi um anjo, não foi um super-homem, não foi um revelador de coisas, né, como está acontecendo hoje. Foi apenas e tão somente um homem. Olhando para a igreja, vemos que ela é constituída de homens, mulheres, jovens, adolescentes e crianças, pessoas humanas, sujeitas a toda espécie de pecado. Os fracassos e as vitórias normais da vida comum, todos eles possuem. Olhando para os ministros da igreja, vemos que são homens comuns. São apenas homens. É interessante que quando a igreja olha para o seu pastor, claro, guardadas as exceções, ela o vê não como homem, mas como alguém superior. Comum nós vermos isso. Comum. Mas ele é apenas um homem, sujeito às mesmas tentações da igreja, com as mesmas adversidades, com as mesmas vitórias, com as mesmas possibilidades de enfermidades, com os mesmos problemas que todos da igreja. Então o pastor é visto da seguinte forma, e aqui eu vou relatar muitas coisas que eu li. Bom para isso aqui. Se prega por longo tempo, é cansativo. Se prega por pouco tempo, é porque não se preparou. Se fala palavras rebuscadas, quer mostrar erudição. Se fala simples, é um homem sem cultura. Se visita com a esposa, não desgruda da esposa. Não dá para compartilhar problemas íntimos com ele. Se visita sozinho, é um pastor perigoso, não ama a esposa. Entra nas casas sozinho, cuidado. Se vai com o presbítero, não sei por que não veio sozinho. Se deixa o presbítero, quer fazer tudo sozinho. Se chama a atenção da igreja, é um pastor enérgico, radical, intransigente. Se não chama a atenção da igreja,
O comentário: essa igreja não tem pastor, é um pastor relapso. Se cuida da administração da igreja, também só cuida da administração, como pode cuidar da parte espiritual? Se não cuida da administração e acontecem problemas, o pastor não liga para nada. Se cuida dos velhinhos ou dos enfermos, levando-os para os hospitais, para os médicos, etc. Isso não é função dele, o cara dele não é ambulância. Se não faz isso, é impiedoso. Se dirige um culto sozinho, é exclusivista. Se convida alguém para a liturgia, é preguiçoso. Se participa das reuniões das sociedades, inibe, não dá liberdade para tratar dos assuntos livremente. Se não participa, é um pastor ausente, não liga para nada. Se arregaça as mangas e vai para auxiliar na construção, é um intruso. Se não faz, é um pastor só de gabinete. Se seus filhos agem da mesma forma que os filhos dos membros, é um pastor que não sabe educar os filhos. Os membros sabem, ele não. Porém, se seus filhos forem diferentes, o pastor os ensinou a serem orgulhosos e não se misturam com a igreja. São superiores. Se a esposa opina em algum assunto da igreja ou da sociedade, o pastor quer usá-la para implantar suas ideias. Se ela não participa de nada, é uma mulher ausente. Enfim, tudo que o pastor fizer, sempre e sempre haverá crítica. Nunca agradará a todos. Porque todos são o quê? Humanos. Ele é homem que está ali para pastorear homens, mulheres, jovens, adolescentes e crianças. Não se esqueçam, houve um homem enviado por Deus. Isto é o que deve se ter em mente. O homem que é enviado por Deus tem os mesmos problemas de qualquer outro homem. Vejam os profetas no Velho Testamento, vejam o próprio apóstolo Pedro. A diferença é que ele é enviado por Deus, e Deus o conduz e ilumina para levar para a igreja aquilo que lhe é conveniente. Ele tem que testificar da luz, ele não é a luz, mas traz a palavra de Deus, ele é o porta-voz de Deus. Mas isso, quando realmente ele é vocacionado e enviado por Deus. Ele não é um profissional do culto, ele não se fez pastor. Deus o vocacionou. Aí sim. Ele disse que a igreja deve ser consciente. Este homem enviado por Deus, ele tem responsabilidades imensas diante do Criador, do Deus vivo, do Senhor da igreja. Porque qualquer coisa que ele transmitir para a igreja que não esteja 100% de acordo com a palavra, demonstrando a soberania total da igreja, sem a interpretação própria dele como humano, mas com um entendimento divino, ele deixa de ser um homem enviado por Deus. Ele não deve, portanto, procurar alguém que... A igreja e ele não devem procurar alguém que seja do próprio perfil, que esteja de acordo com seus interesses particulares, que se acomode dentro das condições financeiras, ou qualquer outra coisa que a igreja queira que não seja bíblico, ou que ele queira transmitir para a igreja que não seja bíblico. Ele deve ser um homem enviado por Deus. O pastor deve ser prudente e fiel como despenseiro de Deus. Ele não é um super-homem, mas ele é capacitado por Deus para realizar aquilo que qualquer outro não é capaz. Portanto, ele deve ser piedoso, misericordioso, amoroso, administrador, conselheiro, orientador, visitador.
e muito mais, pois para isso Deus o enviou. O pastor da ovelha, lá no campo, lá no pasto, ele cuida da ovelha em todos os sentidos. Se ela fica enferma, se ela se acidenta, ele vai lá socorrer. Se ela está querendo se desviar do rebanho, ele vai lá trazê-la de volta. Ele está sempre atento aos passos de cada ovelha, para que ele não perca nenhuma, porque por isso ele vai responder diante de Deus. Então, a igreja deve orar para que este homem, enviado por Deus, seja conhecido da igreja e entenda que ele é um homem que precisa de ajuda dos presbíteros, dos diáconos e de todos os irmãos e de suas orações. É preciso ser ouvido em todas as decisões das sociedades e do departamento, porque é a ele que Deus dá a visão. E é ele que é o homem enviado por Deus para pastorear a igreja. Contudo, é necessário que ele seja um homem vocacionado, enviado por Deus. Se assim a igreja e o pastor entenderem e buscarem em Deus, certamente, ambos terão muitas vitórias e crescerão espiritualmente e se harmonizarão espiritualmente e haverá comunhão, paz, força e poder, porque haverá então um homem enviado por Deus. Orem, 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 como uma igreja escolhida por Deus. A igreja não deve evoluir e nem inchar. Ela deve crescer espiritualmente, sadia, para que mostre ao mundo a glória, a força e a paz de Deus que reina sobre ela, mesmo em tempos de pandemia como estamos vivendo. Pense nisso, medite. Deus te abençoe.